Diz assim, Atos 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Repita comigo, a igreja orava. Amém. No 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou no lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste sua capa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Amém? Só até aqui, por enquanto. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que existe a batalha. Eu sempre falo de batalha espiritual. Todos nós estamos envolvidos numa batalha, né? E não pense você que você não está. Você está e você precisa lutar. Quando falamos de campanha, né? Tem gente, por incrível que pareça, que torce o nariz. Mas nós vemos aqui nessa passagem que a igreja fez uma campanha por Pedro, sim ou não? A igreja estava reunida orando em favor dele. Aqui diz fervorosamente. E isso foi por dias, não foi uma só noite. A igreja continuava em campanha de oração. E pelo que eu pude entender pelo contexto, era turnos, né? Pessoas revezando ali, sempre tendo oração, por causa de Pedro. Então nós vamos começar isso hoje entendendo que as orações que você tem feito, a campanha que você tem feito, clamando, você precisa clamar. Não espere só quem estiver aqui à frente. Você também. Aqui diz que a igreja orava. Não estava lá uma pessoa orando e os outros apenas ouvindo. Todos estavam orando. Nós estamos orando em concordância, sim ou não? Quando eu falei, olha, Deus está quebrando as fortalezas tridimensionais. Tem 3 dimensões. Amém? Você também orou, você também profetizou, sim ou não? Espero que sim, amém? Isso mostra fé, irmão. Quando você abre a sua boca para orar, para falar, você demonstra fé. Deus quer ouvir a sua voz. Precisamos orar. É necessário orar. Queremos ver milagres, queremos ver o sobrenatural, mas às vezes deixamos de orar, de ter fé, de ter confiança. A palavra de Deus diz que porque acreditamos é que falamos, ou porque falamos é porque acreditamos. Ou seja, você falou porque creu. Quando você não fala nada, demonstra. Quando você não consegue orar, fica calado, demonstra que não está tendo a fé necessária. Precisa crer no coração. E aquilo tem que manifestar pelos seus lábios. É a sua fé sendo manifestada. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Precisamos ter essa cultura de oração, não só nas campanhas, mas sempre. Sempre, amém? Então nós vemos que a igreja orava por Pedro, Herodes, usado pelo diabo, aqui não diz. Mas existe sim uma batalha espiritual, existe sim uma fortaleza na parte espiritual aqui, para influenciando Herodes, que tinha a autoridade, aprender os irmãos, aprender Pedro, Tiago, que morreu nesse dia. Morreu o irmão do João, aqui é ele. E depois mandou prender Pedro. Só que Jesus já tinha liberado uma palavra sobre Pedro. Falou assim, ó, sobre você agora eu te dou a chave. Você tem a chave da vida. Jesus tinha profetizado a maneira que Pedro iria morrer. Não seria desse jeito, a fio da espada. Então a igreja se levantou e orou. Existe propósito nas orações. Não vem aqui sem propósito, irmão. Ninguém em Deus vive sem propósito. Ou seja, Deus tem propósito para você. Pega isso hoje. Eu tenho propósito em Deus, ou Deus tem propósito em mim. Ou nós temos propósitos juntos no reino. Se alinha com o propósito de Deus e venha com essa expectativa. Ore sobre isso, viva sobre essas coisas. E assim você vai ver onde Deus te leva. Na vontade dele será feita. Quando assim é. Então nós vemos que existe sim uma influência espiritual maligna para prender os irmãos. E a igreja começou a orar fervorosamente. Não paravam de orar. O erro, muitas vezes, é parar. Vem a primeira semana da campanha, ou vem uma semana aqui na reunião de oração, ou começa em casa, vou orar de madrugada. Esses dias uma irmã me disse, só foi eu falar que eu ia acordar mais cedo para orar, me deu um sono triplicado, eu não consigo acordar. Eu não dou conta, deu um sono terrível, parece que eu tomei 50 diazepam. Tem que orar, você não falou? Você não colocou no seu coração, não fez um propósito? Tem que vencer, essa é a batalha. Essa é a batalha. Então muitas vezes as pessoas começam bem, mas não terminam bem, né? E o segredo é terminar bem, não somente começar bem, mas terminar também bem. Começou um propósito de oração, colocou no seu coração a fé, um propósito de estar orando até ver a mão de Deus se mover. Precisamos orar até ver acontecer algo, até ver o Senhor fazer. Foi assim que Daniel fez. Quem lembra da história de Daniel? Ninguém? Amém. Eu interajo para vocês não ficarem dormindo, nem perder o contato aqui. Porque eu acredito que tudo que está sendo liberado aqui é importante, da parte de Deus para a sua vida. Pode mudar a sua vida. Sabia que uma palavra inspirada pode mudar por completo a sua vida? Para sempre e eternamente? É assim, eu creio dessa maneira. Então por isso que eu falo, levante, fala comigo, para você não perder nada. Olhar para mim aqui. Daniel, nós sabemos. Ele orou 21 dias em oração e jejum. Não foi imediatamente a resposta, apesar do anjo que chegou depois. Falou para ele, no mesmo dia que você orou, escutamos. Deus já me enviou, mas existiu o quê? Fortaleza, uma resistência espiritual. Existia o quê? Um principado, um demônio, um poder maligno, impedindo o anjo de chegar até Daniel. Ou impedindo a resposta de Daniel, ou impedindo a manifestação, a resposta da oração de Daniel. Às vezes você está aqui orando, ou está orando em casa, ou está orando por alguma coisa, ou está orando pela sua família, ou pelo seu casamento, ou seja lá pelo que for. Deus colocou no seu coração, você é um instrumento de Deus para orar, para interceder por vidas, por almas, por pessoas, pela igreja. É isso que precisamos fazer. Se você olhar no livro de Atos, você vai ver isso acontecendo. A igreja se reunia em oração, o tempo todo em oração. E intercedendo pelos apóstolos, intercedendo pela igreja, intercedendo, orando, buscando resposta, direção. E assim a igreja diz a palavra, que ela multiplicava, sabe como? Deus agregava. Por quê? Porque ali estava saudável aquela igreja. Todo mundo em oração, firmes, confiantes, em comunhão, num só espírito, num só pensamento. Temos que entender isso. Começar aí, não desista
de orar. Até ver algo. Você pensa que nada aconteceu. A palavra de Deus diz que o Senhor tem ouvidos para ouvir. Não são como aquelas estátuas de cera, estátuas de isopor, sei lá de que é aquilo. Que tem mão, mas não faz nada, tem ouvidos, mas não escutam, boca, mas não fala. Deus fala, Deus ouve, Deus faz. Ele tem ouvido. Ó, isso aqui já é uma palavra para você. Presta atenção. Ele tem te ouvido. Deus manda falar. Deus tem te ouvido. Ele sabe o que está no seu coração. Ele tem entendido o que você está passando. E Ele tem um escape para isso, diz a palavra de Deus. Seja o que for, Deus tem o escape, tem a solução, tem a transformação, tem a resposta, tem o poder, tem a autoridade. Ele disse, toda a autoridade foi me dada no céu, na terra. Onde você vive? É no céu ou na terra? Se for no céu, Deus tem toda a autoridade. Se for na terra, tem toda a autoridade. E a palavra de Deus diz que Ele tem toda a autoridade, acima de todo nome. É o nome dEle, pronto. Estamos com Ele, estamos com tudo. Estamos com Deus, estamos com tudo, não é verdade? Irmão, é falta de lembrar, de entender. Às vezes o diabo quer que você esquece. Quer que você para de orar. Não para. Daniel não parou. Veio o anjo, quando ele chegou, teve resistência, teve fortaleza espiritual. Mas foi destruída pela insistência, pela fé, pela confiança. E assim será, e está sendo feito hoje. Na sua vida, foi o que Deus mandou falar. Começou aí, destruindo uma fortaleza espiritual. O anjo chega aqui, não diz. Mas se aconteceu com Daniel, aconteceu aqui também. O anjo chegou lá. Manifestou lá dentro da cadeia. Pedro preso. Ixi, travou a língua. Pedro preso. O anjo chegou. Já quebrou a primeira fortaleza. A espiritual caiu. O anjo chegou, tinha resistência demoníaca, espiritual. O anjo venceu por causa da igreja que estava orando fervorosamente. Engraçado, né? Não falou orando de qualquer maneira, é fervorosamente. A maneira de orar. Quando o povo lá, isso aqui está vindo agora, presta atenção. O povo lá no Egito, preso. Faraó só mandando, esse povo está muito à toa, vamos botar mais trabalho, põe para trabalhar mais, põe mais dificuldade, quanto mais pressão, é na hora que ficou feio o negócio. Quando o negócio estava feio, menino, mais feio mesmo, eles oraram fervorosamente, levantaram um clamor. Às vezes, irmão, você está muito bom ainda, aí acontece alguma coisa para ficar terrível, para você orar fervorosamente. Não espere isso acontecer, não. Já ore fervorosamente pela fé que Deus te deu. Às vezes acontecem coisas para nos despertar. Você acha que não acontece, não? Você realmente acha que não acontece coisas, permissão de Deus, para te despertar, não? Lembra de Elias? Ficou lá, vai para tal lugar, fica lá, o corvo vai mandar a carne, fica do lado do rio. O cara ficou lá, corvo, garçom, carne, rio, top. Aí Deus, agora você vai ter que andar. Não, aqui tá bom. Secou o rio. Os corvos sumiram. Aí você anda, né? Aí quando o negócio muda, você anda. Então, às vezes, irmão, precisa orar fervorosamente. Precisa orar com fé. Precisa fazer um clamor mesmo. Falta essas loucuras no nosso meio. Parece loucura, eu sei que parece. Mas você vai para a palavra. Você vai para a palavra e você vê que é assim. Você, puxa, parece doideira, mas é assim, olha só o que ele fez. O próprio Elias orou com a cabeça debaixo da perna aqui, com a cara no chão. Gritando no monte. Orou fervorosamente. Lá também fala exatamente essas palavras. Elias orou fervorosamente até que chovesse. Até ver a nuvem, mas choveu. Precisamos orar assim. A igreja estava orando assim por Pedro. E o sobrenatural aconteceu, a primeira barreira, a primeira fortaleza foi derrubada, destruída, a fortaleza espiritual, a influência, o poder maligno que tentava segurar, que tentava impedir a resposta do anjo, resposta de Deus à igreja. Deus envia os anjos. Sabia? Não devemos, presta atenção, não devemos invocar anjo. Não faça isso. Você não invoca anjo. A Bíblia diz para invocar o nome do
Em nome do Senhor. Ele envia os anjos. Salmo 91. Em seu favor. Amém? Então a gente invoca o nome do Senhor. E Deus envia os anjos ao nosso favor. Traz resposta, traz a cura. Faz isso aqui. Você prestou atenção no que a gente leu aqui? Você prestou atenção? Isso aqui para mim, eu leio isso aqui, não tem filme nenhum no mundo que se compara à emoção que eu leio quando eu leio isso aqui. Impressionante. A igreja orando, né, fervorosamente. O anjo chega lá, no outro dia, irmão. Está perto, né? Já passou tempo, parece que não vai ter resposta. Não é verdade? No último dia, ou melhor, na noite, no outro dia Pedro ia ser entregue. No outro dia ele seria julgado e provavelmente 100% de chance de ser executado. Pedro iria morrer no outro dia. A igreja já estava orando há dias, não fala quantos, mas você percebe que são mais do que um dia. São vários dias orando e nada aconteceu, nada aconteceu. Pedro estava trancado com algemas, com não sei quantas sentinelas, soldados armados, guardando o lugar, vários. Tinha um portão, tinha cela. É possível a pessoa sair disso naturalmente? É possível? Responde, sim ou não? Isso mostra uma coisa. Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crer. A igreja estava orando fervorosamente, por quê? Porque creu. O que eu falei no começo? Falamos porque cremos. Quando você crê, você fala. Cuidado com o que você fala. Isso mostra muito o que está no seu coração. O próprio Senhor disse isso. Mostra muito no que você acredita. Por isso que a pessoa lá no hospital, eu fiquei no hospital, eu sei como é que funciona no hospital. O médico vem e fala que você vai morrer daqui 5 segundos. Parece que eles têm prazer em falar que você vai morrer. Eles ficam com um sorriso no rosto. Estranho isso. Não sei como é que pode um negócio desse. E aí você fala o quê? Eu vou morrer. Você está crendo nisso. Não tem jeito para o meu marido, não tem jeito para a minha empresa, não tem jeito para a minha vida espiritual, não tem jeito para nada. Você está falando porque creu. Isso mostra o que está no seu coração, em que você realmente está acreditando. Não diga essas coisas, antes ore fervorosamente. Antes ore ao Senhor, fervorosamente. A palavra de Deus diz que o anjo chegou. Quando chegou, brilhou o lugar. Pode ser a escuridão que foi, irmão. Quando Deus dá a ordem, vai brilhar a luz. Vai brilhar a luz. A luz não era natural, a luz é do anjo que chegou lá. A Bíblia diz que aqui, nós lemos, caiu as cadeias. Mas uma coisa interessante é que Pedro estava dormindo. Ele estava em paz. As suas emoções estavam em paz. Para estar dormindo, no outro dia ser executado, ele estava com fé em quem? Jesus. Ele falou, eu vi Jesus ressurreto, presta atenção. Eu vi Jesus na cruz morrendo. Depois eu vi Jesus vivo. Eu vi Jesus, isso Pedro, né? Isso eu estou deduzindo. Eu vi Jesus sendo elevado ao céu. Ele falou que vai voltar. Ele falou que vai me ressuscitar também. Que eu tenho vida com ele para sempre. Estou em paz. Pode Herodes me matar, que eu tenho Jesus falou. O que Deus fala, irmão, é maior do que você está vendo. O que Deus falou, o que Deus falou na sua vida? O que Deus tem falado para você? É isso? É morte? É destruição? É fracasso? É derrota? É isso? Então não fique com as emoções perturbadas. Antes, seja destruída nas suas emoções a fortaleza emocional que Deus diz que estava destruindo hoje. Aleluia. É isso que Deus quer para nós, nesta noite. Para mim, começou comigo, sempre começa comigo, graças a Deus. E eu me alegro muito com essas coisas, porque é algo para a gente, é algo para nós, é algo para hoje. Pedro dormindo, e por fim caiu as cadeias.
Caiu, as correntes caiu, ninguém não sabe nem explicar como é que caiu, só simplesmente caiu. Não interessa o jeito, se abriu com chave, se cortou com... Caiu, simplesmente saiu do braço dele. E ele começou a passar em meio aos soldados, tinha, não sei, 16, né? 14, 16, nem lembro mais. Soldados, ele passando, ninguém viu. Porque o livramento de Deus, irmão, às vezes, aos olhos naturais, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo e está te livrando. E você também vai ver, porque depois que Pedro... Às vezes, irmão, olha só. Você viu aqui? Pedro estava pensando que era um sonho, que era uma visão. Ele não estava entendendo. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo agora. Mas depois que o anjo o deixou, ele já estava perto na rua, longe de tudo. Ele entendeu, Deus me livrou. Depois veio o entendimento para ele. Realmente eu entendo que era um anjo de Deus me salvando. Hoje você não está entendendo o que está acontecendo, mas logo você vai cair em si e falar, realmente eu entendo que Deus é comigo. E Deus me dá livramento. Foi a mão de Deus na minha vida. Amém, irmão? Quando Deus está agindo, às vezes a gente não consegue compreender. Pedro vendo tudo isso e não estava entendendo, não. É tão diferente do que estava rolando ali que ele não estava entendendo. Mas ele foi obedecendo, ele não estava entendendo. Presta atenção, pega tudo que eu estou falando. A princípio ele não estava entendendo, parecia mais uma visão do que a realidade. É o que diz aqui. Mas ele estava obedecendo. Sim ou não? Falou, levanta. Falou, pega a capa, põe sua sandália e vem me seguindo. Ele fez tudo. Mesmo sem entender. Às vezes Deus fala contigo hoje. Tem falado, não sei, as palavras aqui, nas orações, no Espírito. A maneira que você vai fazer, vai agir, talvez você não está entendendo, mas obedece a Deus. Obedece a Deus. Amém? Você não precisa entender tudo agora. Nenhum momento Pedro parou e falou, você é um anjo? Quem é você? O que está acontecendo? Eu estou sonhando? Não. Não, simplesmente foi. Simplesmente obedeceu. Simplesmente entrou no coração dele. A fé, a confiança. E ele estava dormindo, estava em paz. Mas mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele teve esse livramento poderoso. O Senhor tocou, destruiu a fortaleza espiritual, né? O anjo chegou, ou seja, se tinha resistência, foi derrotada, foi destruída. Assim será na sua vida. Depois chegou, em nome de Jesus, chegou em Pedro. Pedro estava em paz, as emoções dele estavam totalmente tranquilas, abençoadas, livres de toda preocupação. Aqui mostra Deus agindo na dimensão das emoções. Assim é na sua vida. Pelo poder de Deus. E por fim caiu o quê? Por fim caiu as correntes. A Bíblia diz aqui que eles saíram. Abriu o portão sozinho. Tem uma coisa só que você tem que se preocupar, entre aspas. Preocupar não. Como que eu posso falar? Atentar. Uma coisa só. Estar na presença de Deus. Orar fervorosamente como a igreja. Por quê? Somente isso. Porque a maneira de Deus, os portões vão se abrir automaticamente. Sozinho. As cadeias vão cair. Você não precisa ficar, eu preciso de uma chave. Eu preciso de uma chave. Eu preciso de um martelo para destruir essa fortaleza. Irmão, esteja com o Senhor, obedecendo a Deus. Não precisa entender tudo que Deus faz, porque Pedro não estava entendendo até então. Apenas vai, confia, continua o propósito. Continua no propósito? Não, continua no propósito. Que vai abrir as portas por si só, como nós lemos aqui. Claro que não foi por si só, né? Foi o poder do anjo, foi o poder de Deus abrindo. Portões não se abrem, trancados não se abrem sozinhos. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus dá a ordem, quando o Senhor envia os seus anjos, se abre. Quantas vezes já vimos isso? Portas de emprego, né? Portas de pessoas que estavam com processos na justiça, de repente some, né, Cristiano? Acaba. Isso é uma porta que se abre por si só. É Deus, irmão. Não existe isso, não. A tristeza, às vezes, que nós devemos... eu estou aqui, irmão, não é para te julgar, não quero ser seu juiz. Eu quero apenas te
como que eu posso falar? Eu quero te animar para você entender que Deus está fazendo isso agora. Eu falei algumas coisas aqui que Deus está fazendo. E aí a gente fica, poxa, Deus, cara, é alegria. Por isso que Deus está destruindo a fortaleza nas emoções, para gerar também alegria, não só paz, mas alegria, porque Deus está fazendo. Às vezes eu estou meio triste, aí eu lembro de Deus, que Deus tem feito todo dia. Fez lá há 15 anos atrás, quando eu converti, e fez há 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio atrás, quando eu estava por um fio, como diz um amigo meu, com um pé na cova, outro na casca de banana. Mas Deus fez lá, eu lá morrendo, e Deus fazendo, eu orando com o povo. E Deus fazendo, irmão, Deus não muda não. Aí eu falo, cara, eu tenho que me alegrar, Deus fez, tem feito. Não só fez, mas tem feito, continua fazendo. Eu continuo vendo os milagres acontecendo. Né? Os irmãos contam aqui. Então, meu irmão, é alegria, sabe por quê? Vamos aqui para... Pega aqui o finalzinho. Ainda no 12. O 13 e o 14. Depois que Pedro, o anjo deixou ele foi para a casa da Maria, a mãe do João Marcos, onde o povo estava orando, a igreja estava lá orando por ele. Né? Em vigílias e campanha. Estava em campanha, irmão. Isso é uma campanha. Amém? Ficou mais firme a sua campanha agora? Sim ou não? É de Deus ou não é? É um dia qualquer? É coisa qualquer? É só vir aqui e pronto, bater cartão, vazar? Não, irmão. A igreja não pensava assim. Estava orando. Aí, quando o anjo deixou, a Bíblia diz que Pedro foi para lá. E quando chegou lá, vamos ler o 13 e o 14. Diz assim, ó, eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre. E uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de alegria. Repita comigo, alegria. Onde é que eu estava? Alegria. Ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, é Pedro, ele está lá fora. Ficou tão alegre, ela ficou tão alegre, que nem abriu para o Pedro. Ela ficou tão alegre de saber que era Pedro, que nem abriu. Voltou lá correndo. E com alegria chegou lá e contagiou com alegria os irmãos. Por quê? Por causa do milagre. Porque ela viu o milagre, ela falou, cara, Pedro, a gente está orando aqui, chorando há dias, e o cara está aqui. E ele nem tinha contado, não vou ler não, tá? Depois ele conta o que aconteceu. Isso é alegria, por isso nós temos que, eu falo para vocês, tem que falar os testemunhos. Quando você fala, você gera fé, gera alegria em meio da igreja. E as pessoas pensam, puxa, Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. Ou Deus, nossa, eu só tinha visto isso quando eu li a Bíblia. Tem gente que pensa que não acontece mais. E assim, tem que quebrar isso. É uma fortaleza também que nós temos que romper. Que pode ser colocada como uma fortaleza da incredulidade. Mas por fim, presta atenção, vamos recapitular. Pra você entender o que Deus fez e está mostrando aqui nessa palavra hoje. Eu já preguei isso antes, mas foi outras coisas. Para hoje, Deus trouxe isso. Quem recebe? Eu recebo, irmão. Eu estou aqui na alegria só. Deus destrói fortaleza espiritual, mandando o anjo dele, lembra? Chegou lá, se tinha resistência, assim como foi com Daniel, um principado, uma potestade. Começa aí a batalha sua. Quando você começa a orar, começa lá. Os demônios não querem deixar, ver uma guerra. Às vezes eu estou aqui em cima, o Rosemir deve ver isso também. Quem está aqui em cima, está orando, você percebe a guerra, a pressão que é às vezes. Deus querendo fazer, os demônios tentando impedir. Existe isso. Beleza, mas rompeu. Chegou na cela. Pedro já estava com as emoções totalmente abençoadas. As fortalezas já foram quebradas na vida dele. E depois a fortaleza na parte física. Foi quando caiu as correntes. As correntes eram físicas. Os portões eram físicos. Deus atua em tudo, irmão. No espiritual, no emocional e no físico. Não é verdade? A corrente era espiritual? Essa aqui não. Essa aqui era corrente mesmo, literalmente corrente, acorrentado, portão de ferro. Tem gente que pensa que Deus não age nessa área do físico. Por isso que eu falei, Deus me colocou para orar no físico hoje. Eu oro, expulso demônio quase todo dia. Acho que não vou falar todo dia não, mas é quase todo dia. Então eu falando com Deus, Senhor,
Da mesma maneira que o Senhor atua no espiritual, o Senhor atua no físico. Estão vendo isso aqui? Era um portão físico, era corrente física, caiu, irmão. Ó, como se não fosse nada para Deus. Abriu o portão físico como se não fosse nada. Soldados, né, físicos também. Humanos, naturais. Né? Às vezes você fica com medo, alguém está te perseguindo. Pode ser demônio, mas pode ser, né, pessoa do coração ruim. Nem te vê mais. Passou, ó, nem viu. Ah, fulano está me impedindo, tem inveja. Ah, que essa pessoa não deixa eu progredir. Irmão, você vai passar por ela. Ela nem vai te ver. O que aconteceu aqui. Passou no meio do soldado, nem viu. O portão caiu, abriu sozinho. Caiu corrente. Isso é Deus agindo no físico. Assim é na sua vida. Deus cura, derrama no seu espírito, cura sua alma, suas emoções e também toca no físico. Tudo que é físico, toda a fortaleza física. Presta atenção, irmão. Isso aqui é forte. Tridimensional hoje. Destruindo fortalezas tridimensionais na sua vida, na nossa vida, na igreja. Eu vejo que é uma coisa para a igreja. Até mesmo quem não está aqui, Deus vai estar fazendo. Aleluia. Glória a Deus. E por fim você viu aqui, né? A mulher ficou alegre. Depois que Deus fez tudo, também demonstrando aqui que a fortaleza da tristeza... Oh, o Tiago tinha morrido. O irmão de João, estava todo mundo de luto. Mas a alegria de Pedro sendo libertado da cadeia, o poder de Deus agindo na vida deles ali, através das orações dele, trouxe alegria. Não importa o que está acontecendo, pode até ser luto, mas a presença de Deus e o mover de Deus nos alegra. Amém? Ponha-se de pé em nome de Jesus, vamos orar.